Olá, irmãos! Dando continuidade aos nossos estudos em Atos, hoje a gente vai meditar sobre um versículo só, que é o versículo 31 do capítulo 9, que fala sobre o crescimento da igreja. Lá está escrito assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. É interessante a gente ver Lucas aqui relatando, logo após relatar a vida de Paulo, a sua conversão, de como ele foi perseguido em Damasco, como tentaram matá-lo lá, como também em Jerusalém tentaram matá-lo lá também. Ele foi enviado então para Cesareia, de Cesareia para Tarso, para bem longe. E Lucas fala que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. É interessante a gente ver essa diferença na vida de Paulo com a igreja, que cumpria exatamente o que Jesus falou para Ananias, que para Paulo importa, ia mostrar para Paulo como importa sofrer pelo meu nome. E quando nós vemos irmãos que têm essa capacidade também de irritar todos os ímpios e incrédulos, como o mundo os odeia, muitas vezes nós vemos que o odeiam muito mais do que a nós mesmos, nós devemos louvar a vida desse irmão também, que aqui Lucas não coloca esse relato como algo ruim para Paulo, muito pelo contrário, nós sabemos que Jesus Cristo nos ensinou que quando alguém é perseguido pelo nome de Cristo, ele é bem-aventurado. E Paulo foi um bem-aventurado. Nós vimos como ele sofreu bastante, como sempre tinha um plano para matá-lo. Ele foi apedrejado, sofreu naufrágio. Tantas pessoas em tantos lugares tentaram matá-lo. Contudo, Deus o preservou com vida por bastante tempo para a edificação da sua igreja. E nós vemos aqui então a igreja em paz. É interessante a gente ver esse versículo e meditar na nossa igreja, porque nós também estamos vivendo num tempo de paz, apesar de muitos lugares do mundo, alguns países ainda a igreja ser bastante perseguida. Aqui nós não sofremos tanta perseguição assim. Nós temos um tempo de bastante paz. E o que nós fazemos neste tempo de paz? Aqui Lucas relata o que acontecia na igreja nesse tempo. Lucas fala que eles, está escrito assim, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Então o que nós fazemos? Nós também buscamos a edificação, também caminhamos no temor do Senhor. Nós vemos como na perseguição a igreja crescia. É como quando Estevão morreu, por exemplo, aqui no relato bíblico, como os discípulos foram dispersos para vários lugares, iam evangelizando, pregando a palavra, anunciando o evangelho de Cristo, a igreja crescia. E também no tempo de paz. Nós vemos também pelos relatos históricos quantas pessoas sofreram perseguições e elas faziam de tudo para conhecer a palavra de Deus, para ter um exemplar da Bíblia, para decorar a palavra de Deus, porque não podia ser estudado de forma aberta, não podia ter um acesso fácil à palavra de Deus. Contudo, o que nós fazemos no tempo de paz? Nós que podemos tão facilmente ler a Bíblia todo dia, lemos a Bíblia todo dia, buscamos a Deus todo dia, buscamos apertamente, anunciamos a palavra de Deus a todos os que estão à nossa volta, nós não temos nenhuma restrição quanto a isso. Porém, nossos irmãos, muitas vezes, cheios de restrições e perseguições, faziam isso também. Faziam isso tanto no tempo de perseguição, como aqui a igreja primitiva também fazia no tempo de paz. Que possamos refletir nisso, nesse versículo, no nosso tempo e ver o que nós estamos fazendo, aproveitando esse tempo de paz, que possamos aproveitar melhor esse tempo de paz e conhecer mais a Deus. Fala também aqui sobre o conforto do Espírito Santo, que o Espírito Santo não está conosco somente em perseguições, em tempo de guerra, de perseguição e de angústia, mas também no tempo de paz. Ele está conosco nos santificando, nos iluminando, nos auxiliando para andarmos no temor de Deus. Ele está conosco todo o tempo. Que possamos aproveitar isso, aproveitar a iluminação do Espírito Santo e nos fortalecer na palavra de Deus. Que é como Paulo fala também aos Efésios, que nós devemos nos vestir da armadura de Deus para quando chegar o dia mau. Então esse tempo de paz, nós devemos nos encher do Espírito Santo, conhecer a sua palavra, memorizá-la, saber de fato todas as promessas de Deus para quando vier perseguições, se vier perseguições e tempos de angústia bastante sérios, possamos estar firmes na palavra de Deus e resistir a todo tempo mal, a todos os dardos inflamados lançados pelo inimigo. Então que possamos meditar nesse versículo, no nosso tempo, na nossa igreja, no que estamos fazendo e aproveitando. Que possamos, como Paulo fala também, remir o nosso tempo e aproveitá-lo para glorificar a Deus, para honrá-lo, para crescer no conhecimento dele. Que isso será bastante proveitoso para nós, será proveitoso para a nossa
eternidade. E que possamos também nesse tempo de paz anunciar a Ele, anunciar a Cristo, para que a igreja possa crescer, para que os filhos perdidos de Deus possam ouvir a palavra de Deus. Amém, irmãos?